Fala, turma, tudo firme? Começando hoje mais um podcast Machador. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo firme, Pepe? Graças a Deus, tudo firme. Bom demais estar com você mais uma vez, velho. Rapaz, o prazer é todo meu. Agora, hoje tá tudo mais do que firme, porque a gente tá com um cabo aqui hoje, ponta firme. Um cara que eu tive que anotar o currículo dele pra apresentar, Mas velho. mesmo você anotando aí, você não vai conseguir falar tudo, não. Ele vai ter que entrar no meio, complementar. Posso? Mande bala. Vou falar aqui, ó. Comandante responsável pela cavalaria do Exército Brasileiro. Depois me corrija se eu estiver errado. Peraí, deixa eu só corrigir isso aí. Ele já entrou corrigindo. Oficial da reserva hoje, mas eu fui primeiro-tenente e comandante do setor de ferradoria do Exército. Beleza, PP? pronto. É Não quer comandante. Fala o nome do homem e ele fala o currículo todo. Eu vou falar, que é instrutor da Universidade do Cavalo, mestre, professor de pós-graduação, tem experiência nos Estados Unidos, responsável pelos Jogos Olímpicos no Brasil, foi responsável na parte de hípica, Podologia. né? Podologia. Podologia, isso, ferrajamento. Ferrador da Rede Globo de televisão. É dos cavalos da novela, é? E especialista em podologia equina. Estamos E aqui agora? com quem, Pepe? E dono da empresa Os Cascos, aí. Dr. Luiz Gustavo Tenório. Tenório. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Desculpe pela demora para ele apresentar, porque o seu currículo é muito Não, pequeno. Mas merece. É porque o currículo dele é pequeno. É pequenininho. E aí? Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação Obrigado. ter você obrigado. aqui, viu? Satisfação é toda minha, é um prazer estar num projeto desse. É um meio de comunicação que eu sempre admirei. Sou um consumidor contumaz de podcast. Já de todos os que vocês produziram, já ouvi todos e ouço sempre. É muito, muito agradável isso, é muito importante. Bacana. É muita informação, então eu gosto muito disso. É muito Obrigado. Parabéns aí a vocês pela iniciativa. Obrigado mesmo. E aí? Vamos falar de casco de cavalo? Se ele já consumiu, graças a Deus, a gente tem um espectador desse, já consumiu todos os nossos podcasts, agora imagine o que ele vai colocar aqui para as pessoas consumirem. Agora é a vez da contribuição Agora é a vez dele. Vou dar o meu quinhão aqui, né? Tá. Mas antes disso, tem patrocinador na área aí. Vamos anunciar? Fala aí. Ó, hoje eu queria agradecer e anunciar um novo patrocinador oficial do podcast Machador, Aras JH Dois Irmãos, meu amigo Eduardo, lá do estado do Pará. O homem tá montando uma tropa fenômeno. Tá brutal, é, Pepe? Fenômeno. E só assim pra a galera entender. Hoje, o homem é sócio proprietário da maior doadora de marcha picada do Brasil. E ele tem Instagram? Nordeste Aeromoça. Tem Instagram? Tem. Segue lá, né? Segue lá, @área JH Dois Irmãos. Meu parceiro, muito obrigado, seu Eduardo, pela contribuição, por acreditar no nosso projeto. E sucesso na sua criação, que na verdade já é uma realidade. Tu, Eduardo? Tamo junto, velho. Isso aí. Vamos embora. Maravilha. Vamos falar de casco Casco? de cavalo. Vamos falar do coração, né? Que o coração do cavalo tá nos cascos. Começa do pé, né? Exato. Tô certo, doutor? Tem o pessoal da hipiatria, né? O pessoal mais antigo mesmo. Os primeiros livros falam que o cavalo tem 5 corações. O verdadeiro e um em cada pata, né? A célebre frase que ninguém sabe de quem é, que sem casco, sem cavalo, no foot, no horse, ela é atual até hoje e não tem como ser diferente. Porque o cavalo ele é o único mamífero quadrúpede da face da Terra que ele foi programado para dormir de pé. Ele precisa disso. Na natureza, o cavalo nunca foi um predador. Ele sempre foi uma presa. Ou seja, ele sempre foi atacado e perseguido por outros predadores. E o cavalo ele era pequenininho, tinha 30 centímetros de altura, 5 dedos. Mas 2 coisas ele não perdeu desde quando ele existiu, ou seja, que a espécie apareceu, que eram as narinas avantajadas e o pernil, a garupa, muito desenvolvida. Era muito feio, inclusive, mas ele foi crescendo por uma necessidade de sobrevivência. E o crescimento em altura fez com que os 5 dedos ficassem afuncionais. Então a pata do cavalo era igual a pata de um cachorro, de um felino, com aquela almofada digital ali. No início dos tempos, Sim, já tinha sim, 5 dedos. Exatamente. E aí ele foi perdendo aquilo tudo, crescendo. É verdade que um era aqui? A castanha é Ele ainda fica aquele sim. sinal até hoje, era um dedo. A castanha, sim. a castanha é o resquício do que teoricamente seria o polegar, vamos falar assim. Caramba, não sabia disso não. Inclusive animais, isso é raro de acontecer, mas é uma maneira de identificação.
Quando você pega um cavalo que não tem a marca nenhuma, nenhum remoinho, nada, a castanha de um cavalo é igual à nossa impressão digital. Cada um, se bem que a gente sabe que gêmeos e tal, você vai ter similaridade. Mas a castanha você usa como identificação de animais que não tem marcação. É única. É única, é do indivíduo. É isso aí. Caramba. Óbvio. E aí o cavalo foi perdendo esses dedos e foi crescendo. A almofada digital, o coxim plantar dele ficou para dentro do casco e ele passou a se sustentar num casco só. E por que o cavalo não pode deitar? Ou melhor, por que ele não deita com a frequência de outros animais? Porque quando ele deita, o pulmão que fica por baixo perde 60% da capacidade ventilatória. Então ele deita durante 1, 2 horas, o CO2 sobe, ele, opa, tô morrendo afogado. Levanta, se sacode e deita do outro lado. Então ele não fica assim durante horas. E outra coisa, ele sempre foi uma presa e não um predador. Eu deitado, até que eu levante, o meu algoz me pega com muito mais facilidade. Então, os cascos foram desenvolvidos para sustentar esse peso e muito mais do que isso. O cavalo enxerga mal, ouve mal e cheira mal, comparado com a sensibilidade do casco e com a importância que o casco tem. Então ele percebe toda e qualquer alteração pela vibração do terreno. Sério? É. Pelos Então, cascos? Sim. Então, digamos que o casco pode considerar no cavalo tato? Sim, mas é. É o tato também. É o tato. Então dos tato. 5 sentidos o mais aguçado. Sim, sem dúvida. Outra coisa, nós não percebemos isso, tá? Porque a velocidade do movimento ela é muito superior à nossa capacidade de acuidade visual. Formação top. Eu pensava que era audição. Sim. Não. Ouve bem, o que eu quero dizer é comparar com o sentido do tato, com o que o casco representa. Se o cavalo está parado aqui agora, tá? Você coloca ele para andar, ele não sabe onde ele está. Para ele o terreno é aquilo ali, beleza, mas e o próximo passo? Para onde é que eu vou? O primeiro passo do cavalo sempre vai ser mais forte e mais rápido contra o chão. O que ele quer com isso? A hora que ele bate no chão, os sensores vão vibrar, ele vai entender, bom, esse terreno aqui é muito duro, ele não está deformando e o meu casco, eu vou sofrer com isso. Então, o que todo e qualquer cavalo faz? Ele vê que o terreno é muito duro, ele diminui a amplitude da passada, aumentando a frequência. A gente faz isso, sabe onde? Vai para a praia, a areia não está quente? Sim. Você não anda normalmente, você anda com as passadas curtas e mais rápidas. Para poder tirar mais do chão. Exatamente. Todo cavalo faz isso. Quando o terreno é macio, quando o terreno é gostoso, ele bate, opa, deformou, maravilha. Ele tem uma frequência menor e uma amplitude maior de passada. Ele se adapta ao terreno. Rigorosamente. Ele não só se adapta, como o movimento é adaptado para a diminuição da carga sobre o casco. Porque se o terreno é duro, o casco sofre. Então ele não pode ficar com amplitude. A amplitude significa maior tempo de permanência desse casco. Maior rendimento no andamento dele. Que seja, entendeu? Então é muito comum você ver um animal numa pista hoje, que ela tá aquela pista de grama boa, de areia boa, ele andar muito bem. Aí você bota ele na lama. Ou tira ele e bota num piso muito duro. Pô, mas o cavalo ontem ganhou a prova e hoje não ganhou. O que houve? O mesmo juiz não andou bem, está cansado. A gente fala um monte de coisa. Esquece de um princípio básico. O tato do indivíduo. A reação daquele indivíduo ao terreno. A adaptação dele. temporária dele. Entendeu? Então isso é fisiológico. Todo e qualquer cavalo faz isso. Todo. A gente não percebe por conta da velocidade. É muito maior do que a nossa capacidade de captação visual. Isso, na verdade, faz total sentido. Inicialmente, eu fiquei muito surpreso com a informação, porque para mim foi algo muito novo aqui. Já começando o podcast bem enriquecedor, mas levando para, por exemplo, apresentações em aras. Uhum. A gente tá no piquete e agora, em alguns aras, tem aquela passarela da fama. Sim. O cavalo tá voando ali enquanto tá na parte de terra, né? Aí você, não vou dar uma passadinha aqui na passarela. Quando você Concreto, vai, cimento. aí diminui a amplitude, aumenta a frequência, ele não anda tão bem. Isso é fisiológico. Isso é totalmente fisiológico. Caramba, a percepção do casco, né? A distribuição do peso. Sim, tudo isso. E outra coisa, um outro detalhe que a gente não percebe. O cavalo, ele precisa, ao tocar no solo, para que ele possa compartilhar esse peso e melhorar a sua absorção, ele precisa ter a fase de slide, que a gente chama, a fase de escorregar. Tudo são frações de segundo. E quando você coloca uma ferradura inadequada, um piso que não permite esse deslizar, você sobrecarrega toda a estrutura de amortecimento. Então o cavalo passa a se adaptar àquilo ali. Então a gente tem um problema muito grave, porque a Federação Equestre Internacional
determinou que os pisos das pistas oficiais sejam um piso emborrachado, né? Muito bom, ótimo, lindo, maravilhoso para quando você só vai para aquela competição. Aí você fica ali naquele piso durante 15 minutos. Sim. Ótimo. Só que todo mundo, o piso é bom, eu vou botar na minha casa, vou botar nos clubes hípicos. Então isso virou uma febre no mundo inteiro, o que aumentou a incidência de lesões no aparato suspensório, ligamentar do cavalo. Por quê? Ele não está conseguindo mais escorregar naturalmente. Ele tem um gripe forte, trava. E, amigo, travou o corpo, o movimento, ele é dinâmico, ele é ativo. Ele perde a dinâmica. Exatamente. Aí você começa a ter lesões. Então, de uma hora para outra, nós tivemos um aumento de mais de 60% de incidência de lesões ligamentares e tendíneas nos cavalos atletas trabalhando sobre esse tipo de piso. E é imperceptível a olho nu, né? Sim. Porque Sim. São milésimos de segundo. Ali. Entendeu? Um outro ponto muito importante com relação ao casco é que a gente diz que a origem da claudicação no cavalo no âmbito geral, 60% das manqueiras em cavalo, não importa que seja uma manqueira de coluna, uma manqueira de garupa, a origem está no casco. O casco é uma estrutura, infelizmente, muito negligenciada aqui no Brasil. Né? Qualquer um faz, isso é mole, faz assim, ajeita o tal do artifício que você... Bater cravo. Não, é um negócio muito absurdo e muitas das vezes revoltante. Eu já discuti muito, já briguei muito com isso, inclusive... eu passei um bom tempo afastado até do mercado do manga larga machador, porque eu passei a ser chamado de... Diziam sempre, até hoje ainda falam um pouco disso, que eu não sei ferrar cavalo. Eu só sei tratar cavalo. Eu só sei curar o cavalo. Ferrar ele eu realmente não sei. E realmente não sei. Se é para fazer alguma coisa errada, não me chama que eu não vou fazer. Já briguei muito com isso. Não, tem que fazer porque bota a ferradura assim. Cara, não é isso que funciona. Não é assim que funciona, isso não vai dar certo. E aí você deixava de fazer porque você identificava que era errado e não fazia. Sim. Qual é a justificativa, vamos lá, de você desequilibrar um cavalo, desequilibrar ele para dizer que ele vai andar? Eu acho que todo e qualquer movimento, ele vai acontecer em equilíbrio. Se você não tem uma conformação com proporcionalidade, com equilíbrio, naquele com naturalidade, corpo, com naturalidade, tudo que você fizer... Você pode compensar até um determinado limite, porque tudo tem um limite, e daí para frente você está contando história. Que genética é essa que você está vendendo? Qual é a projeção, a prospecção dessa raça? Então eu sempre fui muito crítico disso. Né? E exatamente por isso eu acabei me afastando um pouco do manga larga machador como um todo, mas nunca parei de dar aulas, de dar treinamento, enfim, isso nunca deixei de fazer, mas de atuar efetivamente, sim. Fiquei um bom tempo afastado. E, sei lá, de uns 10 anos para cá, e principalmente depois que eu vim mais aqui para o Nordeste, os problemas, e aí do problema você passa para um cavalo importante. E graças a Deus ele voltou. Graças a Deus. A raça agradece. O manga larga machador agradece. Ele tá de paz com o machador de novo. Mas eu nunca briguei, não. Eu gosto muito do cavalo, né? Eu gosto de cavalo. Era talvez Era com a postura da... Exatamente. Aí a gente negligencia o cavalo como ele funciona. Essas informações que a gente troca aqui, bate-papo, são do cavalo. Eu não posso esquecer isso. Não, porque tem que botar a pinça assim, tem que fazer acontecer e tirar. Não posso. Não é assim que isso não vai trazer resultado, entendeu? O preço, às vezes, de uma rampa é muito caro. E, às vezes, é o mais caro que a saúde do cavalo, né? A depender do que você passe dos limites, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são criadores e vocês trabalham com isso muito mais do que eu. Quantos animais foram grandes campeões nacionais puxado, tá? E voltaram no ano seguinte e foram grandes campeões nacionais montados? Eu acho que a gente não consegue contar 10. Me dá 5 nomes. Na verdade, isso a gente foi um assunto de um podcast. Foi. E começou agora a ter números, porque não tinha ainda. Exato. Opa. Justamente por um acompanhamento veterinário. Então, existia até um mito que falava que o animal que ganhou puxado não vira. Exato. Não vira cavalo. quebrando agora isso. De novo, para mim, o que não vira cavalo é que não se respeita um indivíduo. Por que você pega um potro e tem que botar e puxar ele na pista? Olha o que você faz com um potro, que é um animal em formação. É uma criança. A estrutura óssea dele não está pronta. A muscular não está pronta. E você faz o que você tem que fazer com ele. E outra coisa, uma criança, um potro, ele não está equilibrado.
Então ele vai ter hora que ele vai marchar maravilhosamente bem, hora que ele vai trotar, se diz, puta, não virou, e agora? Aí no momento seguinte ele já tá trotando de novo, dá um diagonal, tá? Dá uma batida, dá um picado. Não adianta, não vai nascer um animal 100% puro, que ele, do primeiro momento que ele ficou de pé até você botar sela, ele não vai mudar aquilo ali. É humanamente impossível porque ele não tem equilíbrio ainda, as estruturas estão em formação. Respeitem a natureza, por favor. Respeitem o indivíduo. Isso é verdade, porque você vê muitas vezes o potro, ele fica manso, depois acompanha. Normal, iguala ali. normal. Ele nasce molinho, depois firma. Normal. E outra coisa, eu tenho pavor. Quando você diz pra mim, cara, nasceu meu potro lá, boa expectativa, nasceu igual uma estaca, bonitinho. Não dou uma semana pra ele estar igual um 8. Se entortar todo. É a natureza. É a natureza. E aí você quer que ele nasça bem, não tem que fazer nada que ele nasceu bem. Não existe essa possibilidade. Não tem como isso. Então, o senhor, vou chamar de Por você. favor, o senhor tá no céu. Não, ele me falou ontem que se eu chamasse ele de senhor de novo, que ele cancelava. Tá aqui no celular, tô dizendo. Então já sei. Mas você, então, é contra a pista de potros? Eu não sou contra a pista de potro, eu sou contra a forma como se prepara para você levar um potro para uma pista. O grau de exigência de um potro. Sim, é desnecessário. Né? Você pode levar um potro? Pode. Mas eu não preciso ter que colocar ferradura num casco de um potro que é 60% de água e você não tem material no Brasil porque o mercado não é técnico para que você tenha material dessa natureza para ser aplicado e utilizado. Simplesmente você faz de tudo, bagunça essa estrutura que está em desenvolvimento para levar para uma pista. Aí esse animal que era para durar 20 anos, ele dura 5. Por favor. Valeu a pena? E olha o dinheiro que você está gastando. Vamos lá, você tem a genética, transferência de embrião, nutrição, mão de obra, que a gente sabe que é precário, transporte. Bota esse número no papel, o número não mente para você. 2 mais 2 são 4. São frios os números. E acabou. Sabe? Então, se a gente ficar somente com essa emoção, sinceramente, eu não consigo enxergar objetividade nisso. Nenhuma. Perfeito. Nenhuma. Então... Bacana. Agora, doutor, eu acho que seria bacana se a gente pudesse, a partir desse preâmbulo que a gente fez aqui, a gente iniciar essa conversa para um segundo momento, entendendo o que é o casco. Acho que seria interessante a gente começar com isso para desenvolver os demais assuntos. A formação do casco, o que é que tem ali dentro? Você já falou aí que 60% é de água. Eu já entendi que o casco é cheio de água. Não, vamos lá. É o que acontece. Você já viu as fibras, né? Vamos lá. Unha. Isso aqui é tecido córneo. É igual o casco. Só que entenda, você não anda... O homem, durante uma parte da sua evolução, ele andou de 4. Sim. Então, ele tinha as mãos mais ásperas, mais duras. O cavalo sempre foi um quadrúpede. Tá? Então, o que o casco é? É um escudo de proteção da coluna óssea. O osso. O osso da terceira falange, que nós temos aqui, o cavalo também tem. E o casco é a imagem e semelhança desse osso. Em comparativo com a unha. Sim, a mesma coisa. Sim. Tá? O mesmo tipo de material. Tanto é que quando você corta a unha no lugar certo, você não sente nada. Cortou demais. Ela dói. Exatamente. O cavalo é a mesma coisa. Então, o casco ele é uma matriz ativa. Ele cresce todo dia, um pouquinho, uns mais, outros menos. Sofre todas as influências da intempérie de umidade. Então, quando você tem uma baia muito úmida, você tem uma destruição da estrutura córnea. A ranilha vai embora, tudo fica mais friável, mais mole. Se você usar um sapato abafado, úmido, a sua unha também vai ter problema, além do mau cheiro. Mesma coisa. É exatamente igual. Então o casco ele tem a função principal dele, proteção e sustentação do esqueleto. Perfeito. Pronto. A propriocepção não é dada pelo casco. A propriocepção ela é dada pela ranilha e pela região dos bulbos do talão. A propriocepção seria o movimento. A propriocepção é o tato. O tato. O reconhecimento. O reconhecimento do terreno. Reconhecimento. Tá. O movimento, ele é dado pela musculatura. A musculatura que contrai e puxa o tendão, porque o tendão liga o músculo ao osso e o ligamento liga osso ao osso.
Tá? Então, quando eu contraio o meu bíceps, o meu braço encurta. Se eu distendo o meu bíceps, ou seja, eu tenho esse movimento. Vou andar, eu tenho uma contração do meu quadríceps e da minha panturrilha para levar o movimento para cima, para frente, para cima, enfim. Então, quem faz o movimento é a musculatura. O que acontece com o casco? Aí vem uma falsa impressão de que eu quero aumentar a amplitude do movimento. Eu vou lá e desequilibro esse casco, deixo a pinça dele mais longa, porque aí o cavalo vai andar mais à frente. Se isso é um princípio mecânico verdadeiro, por que eu vou correr 100 metros rasos com um sapato na forma exata do meu pé? E não corro com um pé de pato? Algum de vocês já mergulhou? Sim, sim. Certo? Você, se está no barco, você vai de costas. Certo? Mas vamos lá, sai da areia. Vai de frente para o mar com um pé de pato. Você não consegue andar de maneira normal porque o excesso de pinça não permite. Qual é o movimento que você faz? Você verticaliza o movimento. Sim. Você eleva o seu joelho mais lá em cima para poder vencer aquilo ali. E não necessariamente você amplia a sua passada. O desequilíbrio na tentativa de aumento de amplitude no casco, você verticaliza o movimento. Tanto na mão quanto no pé. Perfeito esse exemplo aí. Tá? Você vai verticalizar. E o que é pior, sabe uma coisa que a gente não leva em consideração? Quantas horas por dia um cavalo trabalha? Talvez uma hora. Ok. E quantas horas por dia ele fica de pé? Fazendo, às vezes, exercícios naturais no piquete, andando para lá e para cá, ou trancado numa baia? 22 horas. Perfeito. É quase as 24 horas, quase Perfeito. o dia todo. Vamos lá. Vou encravar a unha do seu pé e vou botar você numa bota e vou dizer, negão, você vai ficar deitado durante uma hora, não vai sentir nada, mas tu vai passar 23 horas com essa bota no pé e sua unha encravada. Como é que você fica? Não precisa nem não só tentar com a unha encravada já é ruim, quanto mais calçado. E aí a gente não lembra disso, porque o cavalo fica assim, ou seja, as estruturas estão tensionadas, ele começa a sentir tensão nas articulações, muda a posição do seu corpo, arqueando a coluna normalmente, e aí você começa a desenvolver várias lesões. Aí o cavalo manca, mas ele está mancando com uma dor na coluna. O que o veterinário faz normalmente? Trata a coluna e não olha o casco. Então, o cara mancou na pista, o problema é o piso. Desculpa a expressão, porra nenhuma, porque a pista ele vai ficar 1 hora, 2 horas numa pista trabalhando. O problema é que ele está fudido, com os cascos desequilibrados, a ferradura mal colocada, numa baia desorganizada, num piquete desorganizado, esse cavalo não descansa. As estruturas não descansam. E a partir do momento que isso aconteça, você vai ter uma lesão. Por isso a gente fala que no cavalo, 60% pelo menos da origem das claudicações é o casco. E você falou aqui agora, as estruturas não descansam. O que é descansar a estrutura? É tirar a ferradura, deixar crescer? Muita gente faz isso, né? Vamos descansar, tira a ferradura, deixa crescer, depois a gente refaz. Vamos lá. O casco é uma matriz ativa. Então, quando eu trabalhava muito com cavalo de hipismo, há muitos anos atrás, quando terminava a temporada, os cavalos que não tinham lesões prévias ou que tinham necessidade de qualquer tipo de compensação, eu tirava as ferraduras todas, passavam 90 dias sendo cavalo. Na natureza. Na natureza, nos piquetes, enfim. 90 dias assim. Livre. Nunca tive problema com isso. E era tudo muito legal. O que acontece? Todas as estruturas, o músculo, o ligamento, a articulação, tudo isso precisa de uma fase de repouso. A gente precisa de repouso. Precisa de horas de sono. E o cavalo também tem isso. Só que o cavalo ele dorme em pé. Concorda comigo? Sim. Tá bom. Se eu tenho um casco desequilibrado, com muita pinça ou com nenhuma pinça e muito talão, a minha coluna óssea sai da posição natural. Ou seja, o sistema natural que é feito para sustentar o peso e relaxar o resto do corpo para de funcionar. Aí ele não descansa. Não descansa. E aí ele vai ficar o tempo todo cansado. Vamos lá, se você ficar em isometria aqui, daqui a pouco você começa a sentir o músculo esquentar a cãibra, e se você continuar, você vai romper fibra por conta do esforço que você está fazendo desnecessariamente. Sim. Só que você está fazendo isso aqui voluntariamente. No cavalo a gente faz ele fazer isso de maneira involuntária. Quando você coloca o casco da maneira inadequada. Você cisma, você tem essa coisa enraizada que eu não consigo entender. Por que o cara acha que você tem que desequilibrar o casco?
Cara, o casco ele é um padrão estabelecido que a natureza mostra para você. Você lê o casco mostra para você, com todas as suas estruturas, do que ele está precisando. E ainda te fala mais, ele ainda te dá a informação de que, fisiologicamente, esse cavalo está passando por dificuldade. Você consegue fazer essa leitura quando você pega um casco sim, do cavalo? Sim, ele te informa isso, naturalmente. Basta que você entenda como funciona cada uma daquelas estruturas. Entendeu? E, perfeito. Cara, a gente negligencia isso e vai fazendo. Não sei o quê. Aí você pega um animal, um atleta, que você produz, que é um animal que, cara, um grande atleta, maduro, ele tá com 15 anos, 12 anos. Chega numa Olimpíada, cavalo de 10 anos é novo, brother. Novo. Era isso que eu ia falar. Já foi comentado. Tem essa diferença, já foi comentado isso aqui. Mas sabe por quê? Vamos lá, não é só no hipismo. O único esporte que você consome cavalo com essa voracidade toda é cavalo de corrida. É o cavalo de corrida no mundo inteiro, que ele começa a correr com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. Tá? A raça foi preparada. Mas isso é rápido também. Muito, mas é curto. Lesão, enfim. Aí você acha que o machador também tá indo nesse caminho? Vertente? Sim. Porque, vamos lá, não é... Como é que você me explica que a enormidade dos cavalos se aposenta com 5 anos de idade, 6 anos de idade? São potros ainda em formação, cara. Você não tem toda a estrutura óssea definida nessa idade. Normalmente é de 5 a 6 anos, né? Que fecha, né? Pô, pelo amor de Deus, você vai ter ossos longos fechando com 6 anos. 6 anos, o cavalo tá aposentando porque ele já tem dor demais. Isso é manejo, cara. Pelo amor de Deus. Não, eu acho que eu entendo questões comerciais, mas vamos lá. A história do potro futuro, cavalo novo, tem que vender porque tem que rodar e fazer aquela coisa toda. Você esquece o cavalo. Entendeu? E, infelizmente, se usa muito casco para fazer essas adaptações, essas mudanças. E se usa por 2 razões muito simples. Falta de conhecimento do médico veterinário, inexistência de treinadores profissionais. Não estou dizendo qualidade, eu estou falando profissionais. Um profissional ele tem que saber sobre o cavalo, ele tem que estudar. Nós não temos escola de formação de treinadores no Brasil, assim como nós não temos escola de formação de ferradores no Brasil. Não há a regulamentação da profissão treinador de cavalos, nem a profissão de ferrador de cavalos no Brasil. Nem matéria em faculdade. Não tem nenhuma, é tudo na orelhada. Tudo na orelhada. Eu comecei a ferrar cavalo em 1991. Na minha formatura, eu não poderia fazer um trabalho em cima de podologia, porque não tinha professor para me orientar. Sério? Sim, eu formei na Universidade Federal no Rio de Janeiro. E até hoje é desse jeito. Isso é surreal. Eu voltei. 32 anos. Eu voltei para pesquisa, voltei para a universidade em 2012, quando um grande amigo meu, o professor Fernando Queiroz, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, liderando um grupo de pesquisa dentro da Escola de Equitação do Exército, um laboratório sensacional, o LADEC, enfim, uma estrutura esteira, laboratório. Ele me procurou e falou assim: Tenório, por favor, eu preciso que você vá lá, que ele tinha, na época, 2 teses de doutorado e 3 teses de mestrado que estavam interrompidas. Por quê? Os cavalos começaram a mancar. 30 e poucos animais no grupo de pesquisa, para esse tanto de produção acadêmico-científica. Sabe qual era o problema? Casco. Desequilíbrio. Só. Nada além disso. Aí você vai lá, arruma a casa, pronto. Os cavalos param de sentir dor, param de mancar, param de mudar a sua forma de locomoção e a vida que segue. Aí você produz conhecimento acadêmico-científico. Entendeu? Pra você ter uma ideia, perfeito. Produzir qualquer conhecimento em cima de cavalo, você precisa de um ferrador. E por que é difícil a produção acadêmico-científica em cavalo no mundo inteiro? Porque fica caro. Caro você botar o cavalo, porque você tem que bancar, é questão de seguro, aquela coisa toda, alimentação, o tratador que você vai ter que pagar a diária do cara, o treinador que tem que estar ali e o ferrador de cavalo. Qual foi a solução que alguns países encontraram para isso? Liverpool, na Inglaterra, e se não me engano a Virgínia, nos Estados Unidos, começaram a oferecer cursos de pós-graduação, curso de pós-doc, na verdade, para ferradores profissionais e reconhecidos pelas suas associações dos seus países para desenvolverem teses de pesquisa em casco de cavalo. Ou seja, o cara vem como aluno, não cobro, ou seja, não preciso pagar a diária do cara, e o cara produz conhecimento científico. Aqui no Brasil, isso não existe. Está longe de existir, né? Muito longe. Infelizmente,
Infelizmente mesmo. Existem vários veterinários ferradores no Brasil hoje. Alguns mais antigos do que eu, como o Caco de São Paulo, o Fábio Furquim, né? Eu já sou meio que a segunda geração aqui no Brasil. Quem voltou para a academia fui eu. Fui taxado de louco por vários. Pô, faz isso não precisa, não sei o que e tal. Mas quem voltou para sentar no banquinho lá da Tia Teteia, para assistir aula e fazer, e perder tempo, investir, fui eu. É bom isso? Pô, é legal para mim, mas eu não sinto orgulho disso. Pô, não. Eu queria que isso tivesse acontecendo no Brasil. E as pessoas não têm essa noção. Não tem. Olimpíada. Com mais pessoas, né? O conhecimento muda as vidas, né? Muda, e não ocupa espaço de ninguém. Cara, Olimpíada. Uma das coisas que mais me magoaram na Olimpíada, primeiro que muita gente achou que eu fiquei milionário. Se eu contar a história do que foi a Olimpíada, é inacreditável, mas isso aqui é Brasil. Vamos lá. Segundo, o projeto da ferradoria, a construção, tijolo, parte elétrica, é meu. Eu me assustei quando a Federação Equestre Internacional e o Comitê Olímpico Internacional não tinham esse projeto em mãos. Eu tive que criar rigorosamente tudo. Material, importação. Foram 5 toneladas de material, amigo. Para a Olimpíada. Para a Olimpíada, só para minha área de ferradoria. Só. Uma equipe com 23 profissionais. 5 toneladas, velho. Muita coisa. E vou te dizer... São quantos animais na Olimpíada? Quantos? Entre Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, algo em torno de quase 300 animais. Olimpíada, muito mais do que isso. Paralimpíada, 82, 85 animais. Né? Todas as delegações internacionais usaram as instalações que seja para tomar um café na minha mesa, todo dia. E acharam aquilo maravilhoso. Cara, tem tudo aqui, eu não preciso de mais nada. Pô, que legal. Eu tinha garantido para eles quando eu estive na Inglaterra, 2 meses antes dos Jogos. Leva só sua ferramenta de mão, que o que você imaginar vai você ter vai lá. E tinha. A delegação brasileira... Nada. Tinha nada. Nada. O brasileiro não queria saber daquilo. O brasileiro achava que tudo aquilo que estava ali... Não é importante isso. Não era importante, não. Isso aí foi feito por um gringo aí qualquer. Não. Cavalo brasileiro dependeu do meu serviço, do meu atendimento, para disputar uma final olímpica. Eu mexi em cavalo, que foi medalha de prata, medalha de bronze, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E os caras vieram me agradecer depois. Cara, isso aqui é o meu papel. O brasileiro, nunca. Isso me incomoda muito. Porque o brasileiro não tem o menor orgulho de ser brasileiro. E quando ele vê um brasileiro fazendo alguma coisa relevante, ele não leva em consideração. Porque não é ele que fez. Isso é terrível. É algo que realmente me incomoda demais. Entendi. Pô, foi forte, né? Foi forte o depoimento dele. Você tá com alguma coisa aí pra perguntar? Eu ia perguntar. A gente fez, ele me olha junto. Vá. Não, eu ia trazer, mas se você tiver alguma pergunta dentro desse contexto aí, eu já queria trazer de maneira mais prática, explorar homem aqui. Tem muita gente, a turma da cavalgada, a turma de baia, gostaria muito de... Criador também, gostaria muito de ouvir, tirar algumas dúvidas. Eu tenho aqui algumas dúvidas de casco, de ferrajamento. A minha primeira aqui, já de maneira indo pro lado prático, é as ferraduras. Sim. É novo a gente tá vendo aquela ferradura forjada, né? Que, como é que é feita. E queima já... Queima, né? Já é muito comum hoje, já tá... E tem a normal. Qual é a diferença? Porque tem gente que ferra daquele jeito, a fogo, e tem gente que é no cravinho ali, fez... Vamos lá. Vou pegar esse amendoim aqui. Primeiro que essa técnica com a ferradura quente no casco, ela tem 6.000 anos antes de Cristo. Então não é nada novo. Nada novo. Estamos falando aí de 8.000 anos de existência da mesma técnica. E começou essa brincadeira na região da China, Mongólia, né, extremo oeste do globo. E veio evoluindo. E por que isso aconteceu? Porque nós, seres humanos, temos uma grande característica: observação. A crítica a tudo que está à nossa volta. Então, por que as tropas tinham dificuldade para andar em determinadas épocas do ano? O homem, porque ele andava descalço, muito cascalho, muito frio e tal. O que ele fez? Protegeu o pé com pele, couro. E o cavalo também apresentava a mesma dificuldade.
Só que naquele momento ele não tinha ainda o domínio do ferro, né, do fogo. O fogo ele conhecia, mas ele não tinha o domínio do ferro. E começou esse domínio. E aí ele, vou botar um negócio desse no cavalo. Inicialmente ele amarrava, não dava certo. Aí ele viu que tinha uma linha que dividia, né, igual a linha da unha. Porra, vou aqui, pau. Ih, deu certo, beleza, vambora. E aí ele foi evoluindo com a sua observação. A primeira escola de medicina veterinária do mundo é na França, a Universidade d'Alfort, formada em 1024. 1024? 24? É. Tá lá até hoje. 1000 anos. Sério? 1000 anos. 1000 anos. Tá lá até hoje. Não, 1000 anos. Tá lá até hoje a escola, na França. E logo em seguida, 300 anos depois, a primeira instituição reconhecida dedicada ao casco, que é a WCF, a World Sheepfoot Company of Farriers, na Inglaterra, em Londres. Está lá até hoje, fundada em 1324. 3 séculos depois, da primeira Universidade de Medicina Veterinária no mundo, surgiu a primeira instituição dedicada única e exclusivamente à podologia equina. E existe até hoje. Você tem talvez 200 homens vivos hoje no mundo que tenham o título máximo dessa instituição. É um negócio sensacional, muito, muito legal. E vamos lá. Por que a gente usa a ferradura quente no cavalo? Talvez essa seja a grande questão. Porque o ferrar a quente é muito melhor. Muito melhor. Só que exige técnica, habilidade, conhecimento. Mas melhor para quê? Melhor para o cavalo, melhor para o ferrador, melhor em todos os aspectos. Vocês vão concordar comigo que o ambiente que o cavalo vive é um ambiente muito sujo, contaminado. Porque ele come, dorme, faz xixi, faz cocô no mesmo local. Isso. Certo? Vai ficar úmidas em alguns Sim, momentos. beleza. E a gente sabe também, aqui no Brasil, que a gente tem um grande problema que é mão de obra. Sim. O cara trata o cavalo dentro da cocheira igual trata boi. Ele bota a comida lá, vira as costas e vai embora. Né? É comum eu chegar num aras, qualquer aras aqui no Brasil, você levanta a pata do cavalo, tá suja. Aí você tem que limpar a pata do cavalo para poder começar a trabalhar. Sai aquele cheiro, né? Sim, horrível. Mas isso é fermentação natural, tá? Então é normal isso. Isso é normal. O cheiro, o odor é normal. O que não é normal é essa negligência a sujeira ali, o acúmulo de sujeira. No ambiente. Isso não é normal. Mas, infelizmente, isso é uma realidade, tá? Então, o que acaba acontecendo? Essa sujeira toda gera muita contaminação. Então, quando você vem com a ferradura quente, vocês gostam de cozinhar? Eu gosto de comer. Beleza, então eu sei disso. Você quando pega uma carne para manter ela saborosa, você dá aquela selada, né? Ou seja, bota aquela casquinha pro lado de fora, ela fica macia pro lado de dentro, ótimo. Gelatina é pó. Você bota na água quente, ela dissolve, diminui a temperatura, ela endurece. Isso é precipitação de proteína. Então, quando você pega uma ferradura quente, preparou o casco direitinho, sem ir demais, vem com ela quente ali, você esteriliza esse casco, você precipita a proteína do casco, deixando um calo. Ou seja, aquela área onde a ferradura encosta endurece mais do que a própria sola. Isso é um processo químico natural. Então você esteriliza esse casco e endurece esse casco. E na hora de você fazer a ferradura fica muito mais fácil. Você não bate com força. Você não deforma esse material. Você consegue dar toda a riqueza de detalhes que o movimento precisa, que aquele cavalo precisa, e fazer um trabalho específico para aquele indivíduo. Então é até mais saudável. Infinitamente mais saudável. Qual é a mais higiênico também, acho muito que mais, né? muito mais. Por que a gente não usa? Aonde você não vai usar um ferramental quente? Quando você pega aqueles animais que têm um histórico já de uma sensibilidade de casco muito grande, ou que ele tem algum problema como uma laminite da vida. Naquele momento ali, você queimar um casco não é nada indicado. Tá? Mas fora isso, beleza. E por que o pessoal propaga tanto o ferrajamento a frio? Que ele pega a ferradura, bate lá e tal, não sei o quê. Porque ele não tem conhecimento. Ele não sabe. Não sabe. Ferrar. Ele vende, ou seja, é uma propaganda enganosa muito grande. O cara vende, fala que sabe, as pessoas compram isso. E algo que me incomoda muito é o seguinte: o cara que é proprietário de cavalo ou que cria cavalo, vocês têm acesso à informação. Informação hoje está na palma da mão, de qualquer um. Sim. Não dá pra você comer esse 1-0 do cara, dizer, não, porque eu faço, aconteço, é assim, assado, cozido. Você, não, tudo bem, faz aí. Pô, tá vendo, ficou bom. Desculpa. Por mais que você não tenha reconhecimento profissional, que você não tenha escola de formação, você tem referência hoje no mundo inteiro, no YouTube, onde você quiser, você encontra profissionais falando coisas coerentes e condizentes. E o cara come esse 1-0. Quem sofre é o cavalo. Mas assim, doutor, só pra gente separar. Uhum. O ferrajamento a frio,
o quente é melhor, mas o frio, ele é ruim? Não, não é ruim. Você aplica, você faz o frio. O problema é que o frio ele é muito limitante. Limitante é nas opções de auxílio, para a dinâmica, para proteção, para fazer o que seja, tá, no cavalo. Ele não esteriliza rigorosamente nada. O encaixe dessa ferradura a frio não necessariamente vai ficar perfeito. Na maioria das vezes não fica perfeito. Ou seja, você quando vai experimentar um sapato, um tênis, ele encaixa no seu pé e você só compra se, pô, não. Encaixou. Bacana. Ferradura é a mesma coisa. Só que antes de você botar a ferradura, você tem que preparar esse casco. Você tem que ir lá e cortar a unha bonitinho, arrumar, pum, é isso aqui, encaixou. Ótimo. Quando você faz a quente, você bota isso, imagem e semelhança. A frio, não necessariamente. Eu tô perguntando isso porque a quente a gente sabe que é um ferrajamento, como o senhor citou, de maior qualidade, mas também com maior custo. Então, pensando, por exemplo, as pessoas que são usuários, que são para cavalgada, talvez não tenham acesso ou às vezes condição financeira de fazer esse ferrajamento. Então, a frio tendo uma boa qualidade do profissional que está ferrando, fazendo algo de qualidade, pode atender ali a situação. Pode atender. É como se fosse assim, um é bom, mas o outro é muito melhor. Sim, sim. Se você tem a opção, faça o quente. Tudo depende, naturalmente, da mão de profissional. obra, do profissional que vai executar o serviço. Certo. Entendeu? Então, a gente, infelizmente, o Brasil é continental, é grande pra caramba. E como eu viajo muito, tá? A carência continua aí. Nós estamos em 2023, gente. Eu faço isso há 32 anos e já formei gente pra caramba no Brasil, já fiz muita coisa e eu ainda continuo vendo esses absurdos. O cara que faz no facão. E recentemente aconteceu aqui na Bahia, um cliente meu, um potro que ele comprou, pagou caro no potro, o potro veio com um problema ósseo. Ou não, tem que ir lá. E a gente veio caminhando, tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Aí ele achou por bem chamar outro profissional, ou outro cara pra fazer, porque achou que tava caro, não sei o quê, tudo certo. O erro foi aí. Velho. Aí eu fui lá na casa dele sem saber de nada, né? Cheguei lá, tava o treinador dele, falou assim, ó, mexeram no cavalo aqui, o cara mandou e tal, não sei o quê, eu disse que não ficou bom, botou a ferradura não durou uma semana. Quando eu olhei pro caixa do cavalo, eu falei, pô, o trabalho de 1 ano e meio foi embora, foi todo embora. E você não tem o que fazer. Eu tenho uma pergunta se é mito ou verdade. Ih, lá vem. Eu vi um profissional falando pra mim que pode ser boba, mas é interessante. Bom. Aquelas ferraduras que tem uma pontinha, na ponta da ferradura tem um... Guarda-casco é o nome daquilo. Como é que chama aí? Guarda-casco? Isso. Fica na ponta assim. Sim, né? você tem frontal. Você tá falando do frontal, Você tem frontal ou e lateral. Do frontal. Frontal e lateral. Ele me comentou o seguinte, que aquilo ali é ruim pro casco, porque quando o casco cresce é como se tivesse uma ponta de ferro aqui também na unha. Não. Isso é mito ou é verdade? Pode utilizar? Pode utilizar. Vamos lá. Primeiro, qual é a função do guarda-casco? O guarda-casco, tecnicamente, ele tem uma função. Alinhar a ferradura no casco? O guarda-casco, ele, em contato com o casco, ele diminui a pressão de movimento que o casco exerce sobre a ferradura. Como é que você fixa a ferradura? Com cravos. Quando você não usa guarda-casco, cada um dos cravos que você coloca tem uma pressão de movimento. E isso aumenta o estresse na parede. Você pode danificar a parede do casco. Porque, por exemplo, o cavalo que vai espantar mosca, cada pancada que ele dá com o casco no chão, aquilo sofre um movimento muito grande. É comum você tirar uma ferradura que não tem guarda-casco num cavalo desse e tacar um buraco desse tamanho na parede, ou seja, de tanto que o cravo se movimentou. Então, quando você coloca o guarda-casco... ele evita que rasgue, né, a parede. Um guarda-casco, ele equivale à pressão de 3 cravos. Então, eu vou furar menos o cravo. Tá? Vou furar menos a parede, vou usar menos cravo, vou manter mais a saúde do casco sem problema nenhum. Quando esse tipo de coisa acontece? Quando você não trata o casco da maneira correta. Você desequilibra esse casco, você não faz o casqueamento correto, você deixa o casco desequilibrado, desbalanceado. Isso é uma verdade. Isso vai acontecer. Mas o erro não é o problema do guarda-casco. É o problema da técnica de se fazer a coisa da maneira correta. Mas o ideal é que sempre faça algum com guarda-casco ou tem alguma Depende, vamos lá, são muitas situações. Não existe uma regra para isso. Por exemplo, eu gosto, nos cavalos que eu ferro, que precisam de uma tração maior nos posteriores, eu uso um guarda-casco frontal. Cavalos que não têm tanta necessidade de tração, eu coloco 2 laterais. Nos anteriores, dependendo da circunstância, eu vou usar um frontal. São cavalos muito grandes, cascos grandes, eu vou usar 2 guarda-cascos laterais.
O guarda-casco, como já ouvi muito dentro da raça manga larga machador, não, porque isso aí muda a passada, faz assim, não faz nada. A função do guarda-casco é muito clara, dividir a pressão do movimento com a muralha e com os cravos. Acabou. Perfeito. Agora ele já me deu um outro gancho aqui, ó. Vem. Dentro desse mesmo assunto, ó. Vem. Vamos Bora. usar Explorar o homem. O senhor falou agora sobre mudança. Você. Dá licença. É a Não, segunda não, vez que você chama de não senhor. saia daqui, eu vou não, levantar pelo amor de e vou Deus. embora. Eu já falei. Ele falou sério, eu tô com medo. Você Opa, vamos lá. Você me falou, que acabou de falar agora, que tem mitos sobre mudança de andamento por conta do guarda-casco. A gente sabe, tá desde o início aqui falando sobre desequilíbrio de casco, para mudar a dinâmica de andamento, etc. A gente sabe também que muito se usa o ferrajamento como um alinhamento, desalinhamento, balanceamento ou desbalanceamento para mudar andamento. Ok. Pesos de ferradura. Eu já tomei um curso dele falando sobre isso, mas aqui eu tá tenho sabendo das coisas. Ele vai botar em cadeia nacional. Vamos lá. Pesos de ferradura. Tem aquele cavalo ali que é mais firminho, a gente quer dar uma encartada e bota pesada no pé, né, nos posteriores, bota alumínio nas mãos. Como é que funciona essa dinâmica? Isso realmente é verdade? A questão do peso influencia, não influencia, muda, não muda? Bom, vamos lá. A influência que existe não é pelo peso, para começar. Bom, não existe dentro do manga larga machador nenhum estudo específico com a raça, mas já existem estudos, tá? Que mostram que a influência do peso ela existe na dinâmica de locomoção de todo e qualquer cavalo, quando essa diferença do peso entre um casco e outro, ela é superior a 623 gramas. 623 gramas de diferença de peso. Ok, beleza. Dentro do manga larga machador, a gente não pode afirmar isso, porque não há pesquisa nenhuma que justifique. Só que se você pegar as ferraduras industriais de alumínio e de ferro, comparar todas elas, você não vai ter uma diferença superior a 180 gramas entre cada uma delas. Não há diferença. 180 gramas. Da mais pesada comercialmente para mais leve. A diferença, o máximo é essa? E os estudos que falam do cavalo é de 623 gramas. Mas qual é a grande diferença? E isso é um fato também comprovado. Lembra que eu falei do casco ser o tato, a mão, o reconhecimento? Vocês são novos, não vão lembrar dessa fase, mas seu pai certamente vai lembrar disso. Na década de 60, 70, a gente tinha o tal do sapato cavalo de aço, calça boca de sino. Era um salto de madeira, um negócio exagerado desse tanto. Elvis Presley. Mais ou menos por aí. Como é que se andava naquela época? Verticalizava o movimento. Você levantava a sua mão, o pé, e a calça balançava. Isso era moda, isso era legal. E aí você tirava aquele sapato e você andava normal. O que é isso? Você pega um cara brincando de perna de pau, o joelho dele vai lá para cima, porque ele está longe do chão. Isso é propriocepção. Então, qual é a diferença da ferradura de alumínio mais leve para a ferradura mais pesada? Espessura. O que muda na dinâmica de locomoção é a interpretação do cavalo do quanto ele está próximo ou distante do chão. Simples Perfeito. assim. Vamos lá. Cavalos que têm uma conformação de paleta mais em pé, um ângulo menos ruim, favorável. Quartela mais curtinho, o casco mais fincadinho. Tem amortecimento. Normalmente esses animais, como é que eles andam? São curtinhos, produzem pouco, né? Vertical. Vibram muito e produzem pouco na sua amplitude. Como é que você muda isso? Botando ferradura pesada? Não. Eu posso pegar uma ferradura mais leve de todas. Pegar 2 palmilhas de 4 milímetros de espessura, botar, ou seja, 8 milímetros de espessura entre a ferradura e o casco. Subir 8 milímetros mais 6 da ferradura, eu estou botando aí 14 milímetros de distância da sola para o chão. Aí você bota esse cavalo para andar. Automaticamente a mão dele, que era aqui, vem para cá. Pô, mas é peso? Não, não é peso. Espessura. Simples assim. Afasta, diminui a propriocepção. E automaticamente, isso é uma resposta neurofisiológica, você precisa verticalizar o movimento. Acabou. Perguntinha aqui, um parêntese. Você falou que o
dos 5 sentidos do animal, o mais importante é o tato, né? Mais aguçado. Mais aguçado. A ferradura tira isso dele? Limita? Porque tem uma digamos assim, uma palmilha de ferro. É uma barreira. Vamos lá. Isso vai virar um corte, não tenho a menor dúvida, porque eu sei essa polêmica. Comecei a gostar. Mas eu sei disso, mas não me entendam mal, vou logo dizendo. Tá? Para que os radicais não queiram mudar tudo e tal, enfim. Ferradura, a maneira como nós criamos e mexemos no cavalo, ela é um mal necessário. Você não consegue um cavalo tirar ele da natureza, como a gente faz, e mexer como a gente mexe hoje. Ele não sobrevive. Não vai ter condição. O cavalo ganhou a medalha de ouro. Mentira. Desculpa, esse cavalo que ganhou a medalha de ouro em Pequim, eu atendi ele no Rio de Janeiro. Tá? Que ele foi medalha de prata no Rio de Janeiro. Naquela época ele usava ferradura. Eu conheço o ferrador dele, eu conheço o cavalo, conheço o atleta. O esquema é o seguinte, a baia do cavalo é uma baia Hotel 5 estrelas, ele sai da baia num corredor todo de borracha, vai até o piquete, que é um piquete todo preparado, bonitinho, ou seja, não lasca nada. Andar assim é mole. Andar o tempo todo no tapete não tem problema. Beleza. Só que você não faz isso em todos os cavalos. É impossível você fazer isso. Sim. Né? Então, por que a ferradura é um mal necessário? Porque a ferradura, ela promove, primeiro, o material, o aço, vibra demais. Então, cada vez que o cavalo toca no solo, a vibração, ainda mais no asfalto, né, num piso mais duro, ele vai vibrar. Então, essa vibração não é um negócio fisiológico, não é uma coisa boa. Outra coisa, a ferradura, ela diminui naturalmente, independente da espessura dela, a propriocepção. Todo e qualquer cavalo, de novo, tem experimentos disso mostrando a cinemática, a cinematografia do movimento, que o cavalo simplesmente, quando você coloca a ferradura, ele diminui a amplitude de passada dele. Essa diminuição da amplitude de passada tem todo a ver com a questão da interpretação dele por conta do ferro, a vibração, tá? E o próprio gripping que esse material fornece, entendeu? A própria tração. Então, a ferradura, ela é importante? Muito. É um diferencial? Sim, sem dúvida. Mas a ferradura, para o casco, de uma forma geral, ela é um mal necessário. Ponto. E não sou eu que estou dizendo isso aqui agora. Isso já está na literatura desde 1900 e bolinha. Já se fala a respeito disso. E a gente sabe disso, porque os estudos mostram isso. Mas se você faz da maneira correta, ela não vai trazer problema nenhum. Não há nada. Então, os radicais, que não pode usar, mentira. Você usa porque você tem que trabalhar com isso. Mas o que falta é a consciência de fazer da maneira correta. Aplicar da maneira correta, fazer como tem que ser feito, não há problema rigorosamente nenhum. O cavalo vai ter longevidade tranquilamente. Entendeu? Agora, da maneira como a maioria faz, infelizmente, é um problema. Top. Eu acho que um resumo do que ele falou a gente tem pé. É melhor a gente andar descalço ou com sapato? Eu prefiro andar descalço. Mas você vai pra rua, você vai pro asfalto, você bota sapato. Pode causar um calo? Pode. Mas melhor você estar com sapato. Você vai correr, você tá com sapato. Quantos atletas correm maratona e correm descalço? Você tem um cara ou outro que nascido lá na África e tá acostumado. Tá, beleza. Um cara ou outro, ótimo. Tá bom, mas o cavalo, a mesma coisa. Você não quer comparar o cavalo na natureza com o cavalo que você domesticou. Exatamente. Acabou. Comida, manejo. E com um atleta, né? De alto nível, ainda, né? Que aí começa a entrar em outra... Mais ainda, entendeu? Então... Mas ele falou de mal necessário e eu vou falar de um bem necessário. Cavalo VIP. Esse é um bem necessário pra raça. Agora né? Você foi uma sacada de mestre. Diga aí. Mandou bem. Um abraço, meu patrão. Cavalo VIP. Fala um pouquinho aí do Cavalo VIP, Pepe. Toma, Cavalo VIP, um dos patrocinadores oficiais do podcast Marchador. Patrocinador grandão. Meus amigos, Marcelo Fragoso, VIP. Davi Kellner, leiloeira, promotora de eventos. Marcelão, forte abraço, fenômeno na Macho Picada, nos eventos, acompanho sempre, faço parte dessa equipe, obrigado pela parceria e tamo junto, viu? Fazem um trabalho, são extremamente organizados, viu? Vamos trazer eles pra cá, pra Bahia. Tem que ter um podcast. Venha. Vamos embora. Vamos voltar? Bora voltar. Cheio de pergunta. Então faça aí, vá. Mande bala. Vou fazer uma. Ferradura tem prazo de validade ou pode trocar? Só troca quando acaba. Por exemplo, a ferradura está nova, não gastou,
Mas é interessante que se troque em 30 dias ou não. Botou, não gastou, deixa. Não. Como funciona? De novo, o casco é uma matriz ativa, certo? Assim como unha, cabelo, barba, cresce todo dia. E o problema da ferradura, ela pode não ter sido gasta porque você não usou o cavalo, ou porque o cavalo vive num terreno arenoso e tudo isso preserva muito material. Mas não se esqueça que o casco cresceu. E o que o casco é? Ele é base de sustentação. Ele sustenta e protege o esqueleto. Então, a partir do momento que esse casco mude a sua forma, e a tendência de todo o casco é crescer para cima e para frente. Então, o crescimento natural do casco vai mudando a condição da coluna óssea. Então, você começa a jogar uma carga maior sobre o boleto, aí o animal, aquilo está incomodando, ele muda a forma de pisar, e essa mudança já impede que ele durma de pé descansando, ele não consegue mais fazer isso, aí ele dói a coluna, enfim, você começa a ter uma série de problemas. Qual é o intervalo adequado em condições normais aqui no Brasil? Entre 40 e 45 dias. Troca. Sim. Mas assim, preciso efetivamente trocar a ferradura, ou se a ferradura tiver uma condição boa, eu só faço o casqueamento você vai fazer o e mantenho a ferradura. Sim, o casqueamento é perfeito, tem que ser feito sempre. Sempre. Tá? Agora, o uso da ferradura, se a ferradura tem as estruturas preservadas, isso que tem que ser importante, né? Reaproveitá-la por reaproveitá-la. As estruturas estão preservadas dessa ferradura, você pode reaproveitar ela, recolocar sem problema nenhum. O importante é o casqueamento. Exatamente, é a base de tudo. Sem isso não tem como. E dentro dessa importância, vamos entrar em outro assunto aqui, que acho que é uma grande dúvida para mim e para muitas pessoas. Eu acho que é muito importante porque não tem uma causa só, e eu acho que a gente pode evitar. Laminite. O que é laminite? Rapaz, isso aqui é uma conversa pra gente marcar uns 3 podcasts aqui e falar. Não, você quer mais quantos? A gente faz a data agora aqui. Eu já parei de chamar o senhor de senhor. A lá tá aberta aqui. No próximo, chama de você. Rapaz, Prometo. olha só, o que é laminite? Tradução literal, rápida. Inflamação da lâmina do casco. Ponto. Lâmina do casco é onde? Lâmina do casco é o estojo. Vamos lá. Completo? Você já perdeu a unha? Já conhece? Então, já. aquilo que ficou... Preto. Se você olhar, que saiu a unha, você olha a parte de dentro da unha, ela é toda cheia de ondinhas. Aqui também é cheio de onda. Ou seja, essa onda daqui com essa daqui são as lâminas, que na verdade fazem isso aqui, ó. As lâminas pegam as lâminas do casco, da parede do casco, e as lâminas do tecido. Reveste. Se juntam dessa maneira aqui. Parece um velcro a coisa. Isso sofre um processo inflamatório. Saiu uma pesquisa recente de que todo cavalo ou já teve ou ainda vai ter um episódio de laminite em sua vida. Sério? Sim, pela condição do cavalo natural. Ele fica de pé sobre os seus cascos. Isso significa muita carga durante longos períodos. Então não importa se ele está solto na natureza ou se ele está sendo um atleta numa cocheira. Ele pode ter. Sim, em diversos níveis. Mas vamos lá. Laminite é uma inflamação dessa lâmina do casco. Causa muita dor. Você já tomou uma pancada, ficou preto, aquela coisa toda, a unha caiu. E o que os médicos dizem quando você toma uma pancada na unha? O ideal é você furar essa unha para drenar, diminuir a pressão. Beleza. A unha da gente não inflama, não aumenta de volume. Ela fica igual, por isso a pressão é muito grande. Mesma coisa o casco do cavalo. A parede do casco ela não estufa, é igual um dente inflamado que a cara fica deformada porque o edema toma conta. No caso do casco, não. E aí aquela pressão toda ali dentro, você tem vasos sanguíneos pra caramba ali, você tem uma condição circulatória imensa, muito grande. Tanto é que o cavalo era dito de 5 corações, né? Você tem muito sangue ali mesmo. Então aquilo ali inflamou, amigo. Processo inflamatório. Aumento do sangue, aumento da pressão, edema. E dor. E edema e não tem para onde ir. Só que aí tem um detalhe, o que torna tudo... Isso é digamos que tenha sido um defeito de fabricação do cavalo. A posição correta do osso do casco é assim. Por quê? Ele, quando recebe carga, ele faz isso aqui e volta à posição. Desse jeito, tá? Quando ele anda, ele faz isso aqui e volta à posição. Tá bom. Eu tenho edema formado aqui. Esse edema vai aumentando, e eu tenho um espaço aqui. E aí, esse edema obriga que o osso saia de lugar. Aí vem a famosa rotação da terceira falange. Uma vez que o osso rode, um abraço. Não volta.
você constrói um novo casco, mas o osso não volta para essa posição original. Pior ainda é quando ele tem uma morte na parte circulatória na coroa do casco. Que aí ele está aqui, ele não roda, mas ele faz isso. Ele afunda dentro do estojo córneo. Uma vez que ele afunde, ele nunca mais volta para a posição. E você não consegue recompor o casco. E o que é que causa isso? Tudo. Tudo pode causar laminite. Tudo. Resfriado, transporte, trabalho, mau ferrajamento, comida, retenção de placenta, agressividade. Tudo no cavalo leva laminite. Tudo, literalmente tudo. Entendeu? Os mais comuns. Hoje, os mais comuns são o que a gente chama de síndrome metabólica. Alteração nutricional. Desequilíbrio nutricional e uma coisa gravíssima. O que o mercado mundial, isso não é só brasileiro, o que o mercado mundial faz? Suplementa cavalo. O cara, a ração está muito cara, então a gente diminui na ração aqui, mas esse remedinho aqui, suplemento é maneiro, legal, aquela coisa toda e vambora. Se você pegar para olhar a formulação das rações, formulação de suplementos, você tem muitos elementos idênticos. Então você passa a oferecer uma quantidade muito grande do mesmo elemento, levando a uma sobrecarga metabólica. Essa sobrecarga metabólica você acaba desenvolvendo em muitos animais o cavalo diabético. Ele vira diabético. E o que é diabetes? A mesma diabetes que nós temos, o cavalo desenvolve. Entendeu? Então isso é muito grave. Impressionante, velho. Entendeu? Isso é muito grave. Um animal que eu acredito que pela natureza não teria possibilidade nenhuma desses tipos de doença, né? Só... a laminite ele tem na natureza, mas por que ele tem a laminite na natureza? Vamos lá. O que ele come na natureza? Capim e água. Beleza. Mas ele não usa ferradura e o cavalo ele é nômade. Ele vai onde tem comida. Então, o deslocamento de grandes distâncias, sem proteção, em terrenos acidentados, causa um processo inflamatório. Abscesso, hematoma e tal, que desenvolve uma laminite por conta disso. Ferradura, mal necessário. Um mal necessário, exato. Uma ferradura mal colocada. Até o selvagem. Sim, mas exato. aí começa a ter a seleção natural, né? Você quer ver uma coisa engraçada? Cavalo pantaneiro. Cavalo pantaneiro reconhecido. Terreno úmido. Mas um casco... brejo, um casco resistente. Beleza. Aí criou-se a associação do cavalo pantaneiro. Até aí eu acho ótimo. Preservação da raça, aquele papo todo e tal. Só que os caras resolveram começar a fazer pista no cavalo pantaneiro. Tem que mostrar, fazer acontecer. E aí não pode mais continuar. Rapaz, começaram a botar o cavalo pantaneiro em baia. Tiraram do ambiente natural. Vai ver os cascos. Vai ver como é que o negócio tá. Virou uma sopa. Estourou. Bicho, o que era... Acostumado a ficar na umidade. O que a seleção natural faz de preservação, ou seja, de modificação, adaptação, o que é muito bacana. Eu acho ótimo, repito, eu acho muito bacana você ter a entidade para você preservar mesmo. Tem que ser. Eu concordo plenamente. Eu só não concordo... Mas preservar, deixar ali. Porque a necessidade de eu ter que criar isso como um outro cavalo que não tem essas características, né? Se o grande lance dele é essa rusticidade... E aí, obviamente, como aquilo ali foi uma modificação genética, ele volta para trás. Se eu tiro do ambiente, não tem mais essa necessidade. Aquilo ali não é preciso mais para continuar vivendo. Você volta. E essa modificação genética foi um ponto aí que é diferente do que a gente está falando, mas é algo que realmente acontece. Ele tinha uma necessidade de casco robusto. Sim. Se você cruza aquele cavalo, ele vai passar no DNA aquilo para a sua produção. O meio ambiente aquele, né? Seleciona. Uma vez que você tirou essa necessidade dele, ele perde talvez no gene dele essa necessidade. Não reproduz mais. Exatamente. A natureza é incrível. Exatamente. Agora, voltando para a laminite, se a gente pudesse colocar aí 3 principais, de repente, motivos. Você falou da síndrome metabólica. Eu diria que nutrição é o principal motivo. Aí, quando eu falo nutrição, eu falo o desequilíbrio dessa nutrição. Sim. Tá? Cirurgias, principalmente cirurgias abdominais, as cólicas, tá? Pelo tempo que a gente demora. Você falou o desequilíbrio, é verdade que é excesso de milho. O cara vai dar o farelo, dá a laminite, né? Não vou dizer o farelo, principalmente o milho in natura, o grão de milho puro, tá? Inteiro. Às vezes o pessoal vai para economizar a ração, dá só milho. Exato, é ótimo, fica o pelo bonito, tem energia pra caramba, aquele papo todo. Porque é um excesso de proteína, né? É um carboidrato. Carboidrato. Você tem lesão, muito. Você tem lesão dentária, por conta do excesso de açúcar, o carboidrato vai virar esse açúcar, e você vai ter alteração metabólica, alteração de pH e tal, vai liberar um monte de mediador inflamatório e pronto. Outra coisa, nutrição, cirurgias de longo curso, principalmente as cirurgias abdominais, cirurgias de cólica, tá? E um outro ponto gravíssimo, obesidade.
O pessoal confunde. Que quer ver o cavalo, ó. Cavalo gordo não é cavalo saudável. Nunca. Não tem como. E aí vem o seguinte, cavalo de cavalgada. Qual é o protocolo de treinamento do cavalo de cavalgada? 0. Ficar na base... É a mesma coisa de um cara gordinho e bater o baba. Só. No domingo. Aí chega na segunda-feira, o caba nem anda, né? Nem levanta pra ir embora, pra trabalhar, pra nada. Não consegue. Só que o cavalo, ele vai desenvolver uma laminite. Antes ele pode desenvolver uma acidose metabólica, uma mioglobinúria, travar e tal, não sei o quê, urinar Coca-Cola, aquela coisa toda. Ou não pode ter nada, simplesmente entrar no processo de uma laminite, chega na segunda-feira, o cavalo tá deitado com uns 4 cascos pro alto, e agora, amigo, como é que faz? Então, não adianta você ter um cavalo para cavalgada e não trabalhar esse cavalo a semana inteira. Não condicionar ele. Não condicionar, não tem como. O cavalo descansa enquanto ele trabalha. Teve um grande treinador da Inglaterra, o cara ganhou 6 medalhas olímpicas. Frase dele. Sim, o cavalo descansa enquanto trabalha. Entendeu? É isso. E pra você ter ideia, esse cara, ele ganhou 6 medalhas olímpicas na modalidade concurso completo de equitação, que é o cross country. Os atletas, os cavaleiros amazonas e os cavalos trabalhavam de domingo a domingo. O dia de folga, o que vai fazer no dia de folga? Ah, cara, vamos fazer uma caminhada com um trotezinho aí de 20 quilômetros. No dia de folga, uma caminhada com um trotezinho de 20 quilômetros. Entendeu? E pau. O cara ganhou 6 medalhas olímpicas. 6 medalhas olímpicas. Será que o cara tem resultado ou não? Tem. Trabalho, exercício. Não esfolava cavalo nenhum. Nenhum. Cada um tem a sua demanda. Planejamento, né? Sim, então, de novo. Treinador de cavalo precisa entender de cavalo ou não? Precisa. Ferrador de cavalo precisa entender de cavalo ou não precisa? Precisa. Porra, pelo amor de Deus, gente. Sabe? E a gente não tem essas 2 peças fundamentais de maneira profissional no Brasil. Você quer ver um outro detalhe? Uma outra coisa que eu não tinha noção e tive essa oportunidade durante os Jogos Olímpicos. Vários veterinários, treinadores, chefes de delegação sentavam para tomar café comigo todo dia na minha sala. E diziam, pô, não, meu ferrador, o cara trabalha comigo há 20 anos. Eu dizia, cacete, 20 anos, o meu profissional. Porra, que bacana. Aqui no Brasil, dificílimo. Como é que o ferrador é bom no Brasil? Quando o cavalo não perde a ferradura e o cavalo não manca. Esse é um bom ferrador. Porque a ferradura fica lá 90 dias. Pô, esse cara é top, é bom. É bom que eu não gasto dinheiro com ferradura. Pronto. Nem tenho que chamar de novo. Entendeu? Essa é a nossa mentalidade. E aí você muda um treinador por qualquer razão, o treinador vai trazer a equipe dele. Aí ele quer trazer o veterinário dele, ele quer trazer o ferrador dele para trabalhar aquela panela. Quem é profissional nessa história? E aí? Você teve que mandar o seu treinador embora por qualquer outra razão, que seja até profissional. Mas o cara que chega, ele quer mudar o time todo. E a maioria dos proprietários de cavalo aceitam a razão, porque o cara é o meu treinador e tal, tá na responsabilidade dele, eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho tempo e tal. E você muda um time que tá ganhando. É igual a história do técnico de futebol. Enquanto tá ganhando, tá beleza. Perdeu 3 seguidos, um abraço, manda outro. E o jogador que tá fazendo moleza, falta de estrutura, uma série de coisas. Mas não, tira o treinador que é o responsável. Sabe? O veterinário não necessariamente acompanha aquele cavalo a vida inteira. Um ferrador de cavalo numa propriedade, ele acompanha gerações. Eu vou do mamando ao caducando. Eu vou do potro que acabou de nascer, vejo esse potro virar cavalo, vejo ele virar um atleta, vejo ele virar um reprodutor. O veterinário não necessariamente vê essa história toda. E aí você vai lá e tira esse cara da jogada. Você bota ele para fora. De forma prática, eu que acompanho de perto, o trabalho do ferrador ele é muito importante. Não é porque eu estou na sua frente, não, mas... Por exemplo, eu estava em treinamento de uma égua, acompanhando, a gente fez uma sociedade, uma égua determinada, a gente acompanhando, e essa égua, ela era muito boa de sela, machadeira, só que ela tinha um costume, ela, no meio da prova, no meio do treinamento, ela trupicava. Sempre trupicava. E aí o ferrador começou a ir nos dias de treinamento, junto com o treinador, acompanhar. Sim. Aí começou a perceber, e aí eles começaram a fazer modificações de 30 em 30 dias, 60 em 60 dias, ele mudava o ferrajamento. Depois de 4 meses, ele entendeu qual era o problema. A égua tinha o semicírculo dela, era um semicírculo muito perfeito, mas ela tinha a estrutura dos anteriores um pouco mais curta. Quando ela fazia esse semicírculo, ela não chegava, muitas vezes ela se antecipava e não sustentava. O que foi que ele fez? Ele aumentou
o número da ferradura, né? Ela deixou o casco um pouco maior. Botou a área do tamanho que precisava. Do tamanho que precisava, porque chegou a égua lá com um casco muito menor. Pequeno. Então isso foi um trabalho que, se eu ficasse mudando de ferrador, não ia chegar nunca. Sim. Não ia conseguir. E outra coisa, você quer ver? Quem é que não erra? Ninguém. Todo mundo. Entendeu? Então é aquela história, porque eu sou especialista, eu faço isso, aconteça, tal, não sei o quê, eu tenho nome, eu não posso errar, desculpa. Eu erro e assumo meu erro. Ó, errei. Tentando acertar. Tô aqui para resolver o que for. Né? Mas, infelizmente, o que a maioria... errou, o cara cobra caro, não quero mais. Eu nunca fugi de nenhuma responsabilidade. Porque eu posso errar. Quem é que não erra, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? O dia que o cavalo não tá bem, você não reconhece, o cavalo te agride, pisa em você, te dá um coisa, faz, acontece. Ou não rendeu bem porque ele não tá bem. Aí você ferra, não, o cavalo tá ruim, tira a ferradura. É muito mais fácil você culpar quem tá na ponta da linha do que você realmente analisar e fazer a coisa da maneira correta. Concordo plenamente. Entendeu? De novo eu falo, cadê o profissional treinador que não reconhece tudo isso, que não entende essas nuances? Essa percepção. Exatamente. Então, caramba, a gente investe muito no cavalo. Cavalo é uma indústria sensacional no Brasil e no mundo todo. Mas no Brasil, especialmente, a gente tem uma representatividade muito grande. E a gente deixa tudo passar. A gente deixa as coisas andando por aí e não faz o que tem que ser feito. Entendeu? Então a gente precisa mudar esse cenário. A formação de mão de obra, a necessidade da informação, ela é constante. Tem que ser feito. Não tem... Eu não consigo entender outra justificativa. Assim como eu não entendo, desequilibra que fica melhor. Porra, isso é humanamente impossível. A estrutura é perfeita. Tá aqui, é desse jeito. Uma outra coisa que a gente no cavalo não leva em consideração. Olha a conformação. Observa a estrutura do cavalo. O que você vai mudar ali? O osso já está formado, o ângulo é aquele. Tudo perfeitinho. Porra, como é que eu vou... tem que aumentar. Amigo, olha só. Eu queria muito pular parado 2 metros de altura. Eu salto 30 centímetros e olhe lá. Mas vamos fazer exercício. Eu nunca vou chegar a 2 metros de altura. Não tem como. É uma limitação física. Respeite isso, pelo amor de Deus. As angulações. Respeita isso, analisa isso, vê o quanto aquilo ali interfere no movimento. Você pode melhorar? Pode. Mas você não vai mudar essa essência. É a genética dele. E faz um esquema aqui e tal. E vamos... Para, por favor. Isso é algo que... A quantidade de dinheiro e principalmente de tempo que a gente perde fazendo isso é surreal. Você falou de... Eu acho que a profissionalização que a gente procura, eu acho que o conceito básico de que precisa é exatamente apurar a comunicação com o cavalo. E como é que você apura isso? Entendendo como ele funciona. É o que você falou, entender o dia que ele não está bem, e ao invés de culpar o ferrador, você entender que aquele cavalo ali ele não teve como ter um rendimento naquele dia, porque como a gente, ele sente dor, ele acorda mal. E você ter a sensibilidade de entender e se comunicar com o cavalo, acho que isso é importante. Importantíssimo. E ver uma outra coisa que você falou agora, que me lembrou de algumas cenas que eu vi durante os Jogos Olímpicos, principalmente Paralímpicos. Impressionante. Jogos Olímpicos, a estrutura toda montada e tal, os atletas chegavam, as cocheiras abriam às 5 horas da manhã. Eu abria a ferradoria às 5 horas da manhã todo dia. Independente de ter ido para o aeroporto ou não, todo dia era isso. Os atletas olímpicos, chegavam no primeiro ônibus da delegação, às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Primeira coisa que todos eles faziam. Passavam na porta da ferradoria, iam para as cocheiras para ver como os cavalos estavam. Muitos pagavam a ração, mesmo o tratador estando ali, dormindo no pé da baia. O cara ia lá, não puxava o cavalo, não. Hoje ele acordou bem, tá tudo certo, tá tranquilo. A cena mais impressionante foi de uma atleta sueca, que nasceu com a genesia de bacia, ou seja, ela não tinha a pelve nem as pernas. Mas uma menina que eu nunca vi um sorriso e uma alegria tão grande num ser humano igual aquela menina. Rapaz, a menina, ela tinha uma cadeira de roda, parecia cadeira de dentista, adaptada, elétrica. Ela descia do ônibus na rampinha, parava na minha porta. Good morning! Sabe, com uma alegria, e andava com aquilo a milhão pelo Parque Olímpico. Ela entrava nas cocheiras, ela, com a cadeirinha dela, botava o cabresto no cavalo dela, tirava o cavalo, ia levar o cavalo para pastar. E o cavalo entendia rigorosamente tudo. Caramba, bem me arrepio. Bicho, ela foi disputar a final olímpica no adestramento paralímpico. Bicho, essa menina entrou, fez uma apresentação primorosa.
quando ela saiu da pista, que ela veio na baia do checkpoint, que a gente faz ali o exame para ver como é que tá o cavalo e tal, não sei o quê, saiu o resultado. A menina foi medalha de bronze. Cara, eu tava do lado, eu me arrepio só de lembrar da cena. A menina, quando viu o resultado, ela se jogou do cavalo. Ela só não se esborrachou no chão porque a tratadora largou o cavalo, eu segurei o cavalo, agarrou a menina no alto. Ela começou a gritar, mamãe, 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 mamãe. A mãe dela veio correndo, abraçou. A menina, medalha de bronze, brother. Não tem as pernas. E ela talvez tenha ficado mais feliz do que a medalha de ouro. Eu sabia de medalha, rapaz. A conexão dela ali com o cavalo. Cara, real. E o cavalo, era impressionante você ver a reação do cavalo quando ela chegava. Cara, ela ia pro piquete, segurando o cavalo pastando, ela ali, pá, não sei o quê, vamos. E o cavalo, pá, ela montando, com 2 chicotes de guia grande, para fazer as vezes da perna dela, o cavalo fazendo movimento de piafé, cara, fazendo troca, amplitude, ladeando dentro de um piquete. A menina não tinha as pernas, cara. Porra, surreal. Conexão, ali é conexão. Acho que ele conseguiu explicar aqui tudo que a gente precisa pra... E tudo que o cavalo faz, né? É coisa do cavalo. É conexão que se precisa. Esquecendo raça, é o cavalo mesmo. O cavalo em si. Mas é isso. Conversar com o cavalo. Gente, casco, de novo. Ah, porque no marchador é diferente. Peraí. Ele não é um cavalo, não, é equino. O casco dele é igual de qualquer um outro. Ele pode ter um movimento diferente, mas o casco dele é igual aos outros. Sim. Então eu não posso simplesmente achar que porque é uma raça diferente, mudar isso. Desrespeitar essa estrutura. O equilíbrio. Não posso, por favor. E eu falo muito com o Saque, inclusive a última mudança que teve no regulamento com relação à ferradura e tal, não sei o quê, ele me pediu uma ajuda, eu escrevi aquilo para ele, enfim. A gente precisa respeitar isso. Precisa. Top. Precisa fazer isso. Não Você falou de erro, tava falando de alguns erros, de o cara não ter a percepção e a percepção das coisas, né? Do cavalo. Boa, Pepe, joga duro. Convencemos ele. Tá vendo? E eu tava lembrando aqui, você falando e eu lembrando uma coisa que é muito comum, que é o cara em uma montaria, cavalgada, seja ela qual for, e soltar uma das ferraduras durante a cavalgada. Ok. Quais são os riscos de o cara continuar? Porque continua, muita gente eu já vi, você deve ter visto. Mas você o cara não volta. Água, aí você não volta pra casa. Qual é o risco? Qual é o animal sem uma ferradura, digamos assim, é a mesma coisa que o cara andar calçado com um tênis ou não, um pé sim, outro não. Quais são os riscos que isso pode causar no animal? Vamos lá. A única coisa que não é legal nessas horas é o cara ficar dando rapa. Aí realmente a casa cai. Perdeu a ferradura, o ideal é alguém tem aí para colocar? Tem um suporte? Coloca, vai assim. Não tem, o ideal é você ou descer e voltar, ou você tira a outra ferradura. Tá? Mas qual o grande problema? É que o povo vai para a cavalgada, come água e não sabe ficar apenas montando o seu cavalo. Quer mostrar, quer dar o rapa, quer fazer acontecer. E aí, meu amigo, aí a casa cai. Aí você fica com Mas se ele andar, caminhar normal, não tem muitos riscos. O ideal é aquele tipo que você vai estar o equilibrar, né? Você vai estar o fundo tirar, você volta para casa. O 100% ideal é que você pare e vá embora. Então tira outra ferradura. Vamos lá. Até para ir embora, ele precisa de... Se não tiver no meio de um mato ali, de algum lugar... Enfim, o ideal é que você tire a outra ferradura. Para conseguir voltar. Exatamente. Equilibrar, né? Sim. Dinâmica. E andar, apenas caminhar. Não bote mais em velocidade, não marche, não galope, porque você está normalmente em terreno muito abrasivo, e aí você vai ter um problema, né? Volta ao passo ali. Exatamente, e acabou. E acontece, vamos lá, gente, todo mundo culpa o ferrador quando o cavalo perde a ferradura. Todo mundo culpa o ferrador. E a culpa não é do ferrador. Por que o cavalo perde a ferradura? Casco desequilibrado, a ferradura pode ser maior do que o tamanho do casco, mas qual é a principal causa do cavalo arrancar uma ferradura? Primeiro que o cavalo não nasceu com ferradura. A gente colocou aquilo lá, então se colocou é passível dele arrancar, dele remover. Mas a principal causa de perder uma ferradura é a equitação. É a maneira como você monta. Quando você desequilibra o centro de gravidade do cavalo, acabou. Acabou. Ou seja, quando o cara bota o corpo dele, é muito comum isso, filma o pessoal da cavalgada, o que ele faz? A mão dele é mais alta,
o tronco dele está mais para trás do cavalo e as pernas projetadas mais para frente. Essa é a cena clássica. Quando você faz isso, automaticamente você eleva a frente do cavalo. Se você eleva a frente do cavalo, ele vai enxergar menos, automaticamente ele vai verticalizar mais o movimento. E quando ele eleva a frente, a coluna dele abre ao invés de fechar. Então ele perde potência e coordenação de movimento. E aí, meu amigo, um abraço. Ele está desequilibrado. Numa dessa você toca lá, ou segura mais ele aqui, o pé vai bater na mão, vai arrancar a ferradura. E a culpa não é do ferrador. Perfeito. A culpa é da equitação mal feita. Gostou da aula, velho? Desequilíbrio. Essa foi top. Quer ver outra coisa? Dica. Porra, potência de perna. Não, o cavalo tá sem perna, não, abaixa o talão, deixa a pinça, não sei o quê. Aquela conversa toda. Olha o cavalo trabalhando. A coluna do cavalo tá dura igual um pau, assim, ó. Aí você quer que ele tenha perna. Como é que ele vai ter perna se ele não consegue movimento de garupa, não consegue engajar esse movimento para ter potência? Tá travado. Tá todo travado, bicho, parece cavalo de corrida. E aí não vai ter perna. Aí o cara fica nesses artifícios. E aí o que acaba acontecendo? Quando você verticaliza o movimento de posterior, quando você alonga demais a pinça tentando dar perna, ele vai verticalizar. O que vai acontecer? Ele começa a oscilar a garupa. Começa a sentir dor, a cauda começa a balançar por uma reação de dor. Vamos infiltrar a cauda porque a cauda tá balançando. Mas a dor tá lá. Essa garupa tá mexendo, não pode mexer a garupa. Então monta direito, pelo amor de Deus, cara. Faz a equitação como tem que ser feita. Bota essa coluna redondinha aqui, ó. Não corrige a causa do problema. Você vai maquiando. O que acontece o tempo todo, entendeu? E uma coisa vai levando a outra. E as coisas são muito simples. Só que o simples não admite erro e as pessoas não querem o simples. Tem muito mais valor aquela contar a história ali, né? Pô, tem gente dando curso de ferrajamento por aí só de macete no marchador. Olha só, o cara vende o produto macete. E ó, pulo do gato. Assim de gente atrás. Você já pegou algum caso de um animal não aceitar a ferradura? Já, vários. Bota, não tem como, ele não aceita, não anda bem. Vários. É comum. É comum e isso tem muito a ver com a própria formação do indivíduo. Só que aí você tem que pensar o seguinte, o cavalo não aceita a ferradura, mas se você não tiver a mentalidade de proteger e preservar esse indivíduo, não adianta. Ele não aceita a ferradura, então o casqueamento dele tem que ser diferente. O manejo dele tem que ser diferente. Mas você tem um monte de cuidados que precisam ser feitos em indivíduos como esse. Mas ele não aceita a ferradura? Quer dizer o quê? Você botou as 4 lá, ele vai dar um jeito de arrancar? Não é arrancar a ferradura. Não anda bem. Ele é a resposta dele ao ferrajamento. Ao ferrajamento, ou seja, ele vibra demais. É como se ele tivesse uma hipersensibilidade, vamos dizer assim. Tá? Então isso realmente acontece. Acontece no marchador. Em outros cavalos isso acontece, mas não é nada que a gente perceba, porque são animais de trote. Sim. Não tem essa complexidade da marcha. Entendeu? A dinâmica. Exatamente. Então, isso chama muita atenção. No cavalo de trote, não. Isso passa batido e você mantém isso. Agora, no cavalo de marcha, você tem essa questão, você precisa mudar. Só sensibilidade. Entendeu? Exatamente. Você precisa se adaptar a isso. Não mudar, mas se adaptar a isso. Entendeu? Eu acho que os próximos cursos que ele fizer, acho que eu vou me inscrever em todos. Porque esse podcast mesmo, pra mim, foi um curso online. É besta, rapaz. Chama ele aqui pro podcast que o curso sai de graça. Não paga, né? E ainda dá aula pros outros também, né? Vamos fazer parte 2 e 3 aí. Vamos deixar agendado já? Se vocês quiserem aí, tá tudo certo. A gente já passou de 1 hora de podcast aqui. E o mim... cara é bom, viu? Parabéns, assim, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua didática. Perfeito. Você sabe transmitir o conhecimento. Tem gente que sabe, conhece, mas não sabe transmitir. Você transmite com uma segurança, uma clareza. E aí? Isso diferente. É uma preocupação que eu tenho. Eu sempre tive isso. Na verdade, eu sempre fui um cara muito tímido. Eu não conseguia falar em público, nada. Eu tinha essa coisa meio assim. E eu tive um professor na faculdade que ele disse para mim uma vez, essa coisa de trabalho, né, e tal. Aí a gente conversava muito, e um cara que eu tinha muita proximidade, o professor Rogério Tortelli, infelizmente já falecido, um cara maravilhoso. E chegou para mim, Tenório, se vira. Eu sei que você sabe, isso não pode existir não, cara, dá teu jeito, faz. E aí todo seminário, aquela coisa toda, ele forçando, eu falei, porra, ele tem razão. E aí eu comecei fazer. Aos poucos. Exato, e aí veio essa história de dar curso. Eu sempre fui um cara muito proativo e até, entre aspas, imprudente nos desafios, né? Me desafiou, eu vou cair para dentro e vamos lá, né? Vamos nessa. Pô, tem que dar um curso. Rapaz, eu vou dar um curso do quê? Vou falar de casco? Rapaz, e agora? Eu não posso falar uma besteira pro cara. Só que você não vai pegar pessoal de universitário.
Você vai pegar um cara que é semi-analfabeto, um cara que é analfabeto. Como é que eu vou dizer pro cara que ele tem que fazer daquela maneira? Então a minha grande preocupação é conseguir transmitir pro cara que ele entenda aquilo que eu estou dizendo. É usar o exemplo dele, é usar a expressão que ele usa. Todos os públicos. E se eu tô... claro a informação. Exatamente. Né? Pô, vou dar aula na pós-graduação, só tem médico veterinário. Então, obrigatoriamente, eu vou jogar a tábua de regulagem lá em cima. Se o cara não acompanhou, eu vou dizer, o problema é seu. Você tinha obrigação de saber isso aí, porque eu não estou falando nada de novo, nada... Enfim, você tem que saber isso. Agora, um cara aqui, um semi-analfabeto, pô, eu tenho que trazer o cara para perto de mim e dizer, cara, faz assim, você pega o negócio, faz assim e tal, pá. É uma outra história. Você tem que ajudar o entendimento. Exatamente. Isso sempre foi uma grande preocupação da minha parte, né? Então... O cara que está começando ou que cria, qual é a sua principal, em poucas palavras resumidas, assim, qual é a sua principal dica para o casco? Direcionado para o casco. Primeiro, ele precisa de profissionais. Não importa a quantidade de cavalos que ele tem, ele precisa de profissionais. O veterinário, um ferrador, um tratador. Ele precisa disso. Ah, mas é caro. Não é caro. Bota no papel que você vai sair muito mais barato do que você, por conta de um besteira de manejo, você perdeu o seu cavalo. E o maior problema na criação de cavalos no mundo é o manejo. É o manejo. E aqui no Brasil, mais ainda, manejo por falta de profissionais. Então, o que é mais caro não vai sair caro para você. Não vai sair caro para você. Você vai ter muito mais informação, muito mais cuidado, muito mais observação, muito mais longevidade. O meu trabalho, na verdade, não é apagar incêndio. O trabalho de um ferrador profissional é manter a longevidade daquele indivíduo. Porque o meu trabalho é ali todo mês, a cada 40, 45 dias, qualquer observação negativa que ele esteja me mostrando, e ele me mostra isso, um ferrador profissional vai chamar o veterinário, vai chamar o treinador, vai chamar o proprietário, ou seja, a equipe, alguma coisa mudou. O que foi? Foi ração? Foi o manejo de trabalho? Foi a falta de cama? Né? Foi o tipo de cama? Tudo isso influencia. Então, se eu sou um profissional da área, tudo isso me chama atenção e eu tenho obrigação de alertar você. Para que esse animal não tenha problema, que o seu custo seja diminuído e a gente tenha cavalo sem problema por mais tempo. Então, um profissional, ele nunca vai ser mais caro para você. Infelizmente, se pensa dessa forma contrária, mas um profissional não vai sair caro. Então, você está começando a criar cavalo, se cerque de profissionais. Sempre. Pepe, me permita só mais uma pergunta para a gente encerrar esse podcast. 10. Você falou de manejo. Sim. As baias do cavalo, a gente falou sobre umidade. Qual o melhor terreno para uma baia de cavalo? A gente vê usar areia lavada, a gente vê usar maravalha, a gente vê usar palha de arroz. Qual seria o melhor terreno para os cascos de brita, do cavalo? Carvão? Vamos lá. A brita e carvão, a gente faz o drenagem, né? O dreno. Isso é importante. Não tem que fazer um dreno desse tamanho. Você tem que fazer um dreno no meio da baia ou em um canto da baia que você tenha uma graduação de até 0,5% de inclinação para dentro desse ralo que você faça. Perfeito. Igual a urina. Tá? Areia lavada. Não serve nem para reboco. Areia lavada, mas é fácil e tal. O que a areia absorve? Nada. Areia, o cavalo pisa em cima, faz cocô, aí você não consegue separar mais nada. E o cavalo vai comer ali. E tem um detalhe muito importante que as pessoas esquecem. Cavalo foi feito para comer de cabeça baixa. Ele, quando abaixa a cabeça para comer a ração ou para comer o capim, ele aumenta a salivação. Aumenta o peristaltismo avisando, tem comida. Então está todo mundo preparado para isso. Quando você pega um cavalo na baia, paga a ração para ele vai dar 1, 2 bocadas na ração e vai jogar no chão. Ele come aquilo ali primeiro para saciar aquela vontade. Só que como é que ele vai fazer o processo digestivo dele? Quando ele abaixa a cabeça e vai separar e vai pegar aquele grãozinho que ele jogou para fora no chão. Se você bota na baia de areia, ele não separa a areia do grão. Ele vai ingerir, não vai digerir, vamos ter uma sablose. E aí o problema... Sim, e é antifisiológico. Outro ponto. Vai limpar um cavalo numa baia de areia, você não consegue higienizar esse cavalo. É horrível. O cheiro, o desgaste do casco, a umidade, tudo é muito ruim. O conforto térmico é ruim. Bom, areia, esqueça. É fácil. Esqueça. É problema para você. Palha de arroz, maravalha. Se for a maravalha branca, ainda bem, porque absorve, você consegue limpar bem e tal, tranquilo. Maravalha vermelha, muito cuidado. O tanino da madeira pode provocar dermatite em cavalo. E outra,
o tanino diminui a capacidade de absorção da umidade dessa cama. Então isso é um problema. Ela dura menos. Sem sombra de dúvidas, e agora com dados científicos, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa em 2 universidades aqui, no Recôncavo Baiano e em Petrolina, tá? Sobre substrato de coco. É a primeira pesquisa sobre isso no mundo inteiro. Ninguém nunca pesquisou. Aquela palhada de coco? Exatamente. O substrato de coco não. Seco, né? Coco, aquela casquinha. É o coco lavado, a casca do coco lavado, triturada numa gramatura específica, seca e colocada ali. A capacidade absortiva do coco, a diminuição de emissão de partícula e tal, é hipoalérgica em 100%. Absorve umidade, dura infinitamente mais. Não tem nenhum material que se assemelhe ao substrato de coco como cama para cavalo. Caramba, não sabia. Não, é perfeito. A minha única crítica a esse material é a cor. Ela é mais escura. Muita gente acha que aquilo ali, escuro e tal. Sujeira, né? Mas fora isso, cavalo com problema alérgico, cavalo com problema de crescimento de casca. Para encontrar isso, é caro. Aqui na Bahia você tem uma fábrica que produz isso, cara. Tem coco, né? Não, e você... Mas é caro? Mais caro do que a casca de arroz? Mas vamos lá, é caro para você comprar aqui. Quanto tempo dura uma baia com cama de palha de arroz? 1 mês. 1 mês? Com a fibra de coco são 6 meses. É mesmo? É. E outra coisa, você pega o coco, estourou o coxo d'água, molhou tudo. Você tira aquilo tudo, bota no terreiro, seca, você volta pro lugar, ela mantém a mesma propriedade. Outro ponto fantástico. O que você faz com a cama de maravalha, a areia? Onde é que você dispensa isso quando você vai trocar a cama? Do lado da baia. Beleza. Acumula mais sujeira, mosca e tal, aquele papo todo. Sim. Você pega o substrato de coco, você vai adubar sua capineira, vai adubar o jardim, vai fazer o que você quiser, ele é 100% biodegradável. Biodegradável. 100%. Perfeito. Então você coloca ele, você tira porque ele vira um lixo pro produtor de coco, você produz aquilo como cama, na gramatura específica, bota pro cavalo, ele usa aquilo ali de maneira maravilhosa, o resultado é sensacional, 6 meses de uso, com a mesma, você eventualmente vai recompletar alguma coisa, mas você tem uma durabilidade desse tamanho e no final das contas aquilo não vira um lixo para você. Você vira um produto extremamente interessante. Perfeito. Então o substrato de coco é maravilhoso. Só tem 2 fábricas no Brasil. Uma aqui na Bahia e uma em São Paulo. Essa fábrica de São Paulo é que vem apoiando a gente na pesquisa. Isso já para comprar pronto, né? Sim, já está pronto, o produto está pronto. Agora, sim. A gente quiser pegar uns cocos verdes lá, cortar... Não vai. Não tem jeito, não tem como. Ele você, bicho. O cara quer... tem jeito Armengue. Ô, bicho, pra gostar do Armengue, né? Se você não fala isso, ia chegar nas baias dele lá, tá cheio de coco, o cavalo dele... Tô tentando economizar. Faça isso, que tá em casa entende. Ele com carrinho de mão. Criador. Vinha pra cá. O cara é dono de caminhão, tá querendo economizar no raio da cama. Olha isso. O caminhão é pequenininho. Se você observar as praias de Salvador com os coqueiros tudo limpinho, você já sabe o que é, né? Já passou lá de noite. Rapou tudo. Já paguei tudo, veio pra casa. Rapaz, tu é doido, faz isso. Mas informação, acho que o podcast foi muito rico. Eu sempre costumo falar isso, que é uma aula, e realmente é. Eu acho que pra quem tá assistindo, mas pra gente também. Agora, todas as informações que a gente conversou aqui, essa sim foi uma informação... Fechou com chave de ouro. É porque eu acho que vai ajudar muita gente, entendeu? A diminuir nova. Vários dos problemas que a gente conversou no próprio podcast. Sim, claro. Uma coisa muito comum que o pessoal andou uma época usando é cama de borracha, né? Porra, isso é desesperador. Isso é desesperador. Borracha é muito bom pro caminhão, pro brete, pro calçamento e tal. É ótimo. Agora, como cama de baia... Não é uma cama, né, velho? Não faça isso, não faça isso. E outra, que é uma coisa importante que a gente não leva em consideração, o cavalo quando urina, a urina bate no chão, respinga em cima dos cascos, na quartela e tal, seja nos membros anteriores ou posteriores. A urina é tóxica. Você desenvolve dermatite de quartela e atrapalha o crescimento do casco por conta dessa falta de manejo. Entendeu? E aí você bota numa cama como essa, achando que tá tudo bem. E não, outro erro grave. O cara monta o cavalo, dá um banho à meia boca, o cavalo não secou adequadamente, o cara bota o cavalo dentro da baia. Molhou, cara, tem que secar. Tem que secar. Ele tem que entrar seco. Você não vai tomar o seu banho, tomou o seu banho, você não vai enxugar o seu pé direito, vai botar uma meia. Se você ficar com o seu pé úmido e usar meia e sapato o dia inteiro, você vai desenvolver uma frieira. Enxugar que você fala com uma toalha com pano ou no sol? O ideal é que ele seque de maneira natural.
Entendeu? Ah, mas tem muito tempo. Então, cara, vem com pano, Seca pega álcool. O casco e a quartela, entendeu? Pega álcool, passa ali para poder evaporar e secar mais rápido. Mas vai guardar o cavalo? Guarda ele seco. Isso é um detalhe de manejo simples e que faz toda a diferença. Entendeu? Toda a diferença. Bacana. Eu queria corrigir, na verdade, só uma informação quando se falou do currículo. Eu sou veterinário, formado na Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1996. Eu fui oficial do Exército, sou oficial da reserva no regimento Escola de Cavalaria, que hoje é o 2º RCG, e fui instrutor da Escola de Equitação do Exército. Isso por 10 anos. E quanto instrutor e oficial, eu fui o cara responsável pela ferraduria. Eu cheguei a ter dentro do regimento, em 97, meu primeiro ano lá, nós tínhamos 460 cavalos dentro do regimento. E aquilo foi uma escola de vida, uma escola profissional que vocês não fazem ideia. Eu tinha 30 homens a meu comando. E instruindo, formando, missão, uma série de situações. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Né? E, enfim, dali saíram todo o resto. Né? Veio a Mustad, que eu sou o consultor técnico deles desde 2000, a Universidade do Cavalo, eu fui instrutor do Senar durante muitos anos também. E estou nessa labuta constante até hoje. Lá se vão 32 anos aí de atividade. Pouco tempo. Dá pra gente entender tanto conhecimento, bagagem e experiência, né? Não é à toa. E quem gostou? Quem gostou, faz o quê no podcast? Vem com o podcast Marchador. Curta, clique, comente, compartilhe, ativa o sininho. Segue @podcast Marchador. Manda pro amigo. Dr. Luiz Gustavo Tenório. Fica acompanhando nossos conhecimentos, nossos conteúdos, que toda segunda-feira às 19 horas tem podcast Marchador. Bom demais. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu agradeço demais. Espero ter aqui o senhor outras vezes. Obrigado também a Dudinha, né? Leite, que me vestiu hoje. De tríplice performance ele hoje, né? Viu? Meu sobrinho. Meu sobrinho, é? Meu sobrinho. Um abraço, Dudinha. E vou deixar as considerações finais para o senhor aí. Terceira vez. Não volto mais. Pra você, eu esqueci. Pô, você fechou. Não, você me melou perdoe. nosso podcast. Não, velho. ele vem outra vez. Vou cara, pedir desculpa pra não finalizar aqui. Pra você. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Isso é uma iniciativa fantástica, essencial. De novo, o mercado do cavalo só tem a agradecer. Independente do foco ser o cavalo manga larga machador, perfeito, mas isso é necessário. Informação de qualidade. Cada profissional que passou e que ainda vai passar por essa mesa vai agregar muito valor para todo mundo. E a gente precisa disso. A gente só vai mudar alguma coisa dessa forma. Do contrário, não é uma pessoa fazendo isoladamente. É exatamente esse tipo de iniciativa. Então, vocês estão de parabéns. Eu estou muito contente, muito feliz com tudo isso. Espero ter, sem sombra de dúvidas, agregado alguma coisa para vocês. Agregou demais. Com certeza. Ter trazido pelo menos um pouquinho de informação. Muita coisa. E, cara, estou à disposição. Para mim, isso é uma parceria muito, muito tranquila e muito produtiva. Então, na hora que vocês precisarem, estou às ordens. Obrigado. Obrigado junto. A você. Você aí de casa, clique agora no inscreva-se. Clica lá e se inscreva no nosso canal. Valeu, galera. Vem podcast Marchador. Valeu, turma. Fui. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.